Olá, amigos, está entrando ao programa Palavra Urgente. Juntos estaremos aí, eu tenho a certeza de que Deus tem algo especial para a sua vida e essa situação ela vai mudar. Tem jeito sim, tem saída. Não adianta ficar desesperado, porque o desespero, a preocupação excessiva não vai resolver essa questão. Pelo contrário, vai servir até como uma ferramenta de tortura para a sua vida. Quantas são as pessoas que perdem a paz com a família, perdem a paz no trabalho, no trânsito e acabam, então, entrando em um problema ainda maior. Por isso que a Escritura Sagrada ela ensina que um abismo vai chamando outro abismo. A primeira coisa a fazer nesse exato momento, eu convido a senhora, o senhor, você, é parar, respirar. Acompanhe essa programação e eu tenho certeza que o seu pensamento vai mudar, a sua atitude vai mudar e automaticamente o resultado também mudará. Eu sou Luciano Moreira, faço parte da equipe de fé do pastor Michael Marques aqui no Rio de Janeiro, que trabalha lado a lado com o pastor Jaime de Amorim e o nosso missionário R.R. Soares. Tenho o prazer de pastorear a Igreja Internacional da Graça de Deus ali do centro de Magé, que fica ao lado da prefeitura, próximo ao Clube Magiense. Mais para frente vamos falar um pouquinho sobre isso. Porém, agora eu quero falar sobre algo especial para a sua vida, no decorrer desta programação. Pastor, o senhor quer falar sobre o quê? Quero falar sobre algo maravilhoso para a sua vida, uma fonte de socorro do Todo-Poderoso. Que fonte de socorro é essa, pastor? A fonte de socorro é uma oração. Daqui a pouquinho estaremos fazendo uma prece em seu favor. Desde já lhe convido a pegar o copo com água, deixar ao alcance para que você possa orar comigo, Deus abençoar esta água. E eu digo o seguinte, ao beber dessa água, depois de apresentada a Deus, não será mais uma água, mas vai ser o poder de Deus transformando a sua vida. Que a transformação, o milagre acontece. É como um exemplo, nós temos a história do Josué Martinho, que se deparou com problemas na vida. E quantas são as pessoas que têm se deparado com um problema semelhante, que é a questão do vício, que destrói a saúde, destrói a família, e aí daí então a coisa vai desandando, a pessoa ela vai se entregando. E geralmente a pessoa ela começa assim, né? Ela começa fazendo uso, né? Lá de algo, socialmente, daqui a pouco algumas vezes no meio da semana, daqui a pouco ela não consegue passar um instante sem fazer uso ou do álcool, das drogas, se tornando então um dependente químico, daí então a família vai por água abaixo, a saúde, a vida no todo. Mas a história do nosso amigo que está aqui no Palavra Urgente é sinal de que terminou de maneira positiva. Vamos então entender um pouquinho mais? Conosco na tela. O que eu tinha comigo era o alcoolismo, né? Eu lembro que eu chegava em casa do trabalho e já ia pro bar. A minha esposa, ela começou a assistir o Missionário e um dia eu acordei e ela estava assistindo o Missionário, né? E eu cheguei e disse para ela, ó, eu não quero mulher crente dentro de casa. Comecei a ouvir, né? E a entender, porque a simplicidade que o missionário falava era fácil de entender. Em 2003, abre uma igreja da graça em Blumenau e Kátia resolve começar a frequentar sem o marido saber. Eu queria conhecer esse Deus maravilhoso que o missionário falava. E que ele podia mudar a minha vida, não só minha, do meu marido, em tudo, né? Em tudo. Eu queria uma mudança completa. Na verdade, eu queria nascer de novo, né? Porque eu estava cansada daquela vida. Eu comecei a acompanhar as campanhas do pastor, fazendo tudo certinho. Então, eu pegava meu filho e dizia para ele, tinha 8 anos, né? A gente vai ajudar o teu pai. Aí ele começou a entender que nós tínhamos que amarrar o demônio, o espírito da bebida. Olha como terminou a nossa amiga falando aí, né? Começou a entender que precisava amarrar, combater, lutar, repreender o espírito do álcool, das drogas, o espírito do vício, o espírito da bebida, que é o caso do nosso amigo. E é verdade, nós precisamos olhar para uma situação e enxergar essa situação de uma maneira diferente. No entanto, estaremos falando no decorrer da programação que tudo é a maneira que você enxerga uma situação. É como muitas das vezes eu costumo dizer nos cultos que tudo é um ponto de vista e a vista de um ponto. Se a pessoa ela olha para uma determinada situação da vida e diz que não tem solução, não haverá solução. Mas se ela olha confiando, buscando em Deus, recorrendo à fonte certa e ali tomada por fé, certeza e ânimo, tenha certeza, o milagre vai acontecer. Então vamos a uma matéria que fala com respeito a esse mal, que tem destruído a vida de muitas pessoas, muitas famílias. Vamos então a essa matéria e já voltamos. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde apontam que em todo o mundo,
3 milhões de mortes por ano resultam do uso nocivo do álcool. Em 2024, a atriz americana Drew Barrymore concedeu entrevista revelando o vício e que chegou a perder a memória por consumir altas doses. De acordo com a OPAS, 5% da carga mundial de doenças e lesões são atribuídas à ingestão de bebidas alcoólicas. Algumas sequelas dessa patologia são a cirrose hepática, distúrbios mentais, doenças no fígado e pancreatite. O Deus do Altíssimo, Ele quer abençoar a sua casa, Ele quer abençoar a sua família e quer fazer com que esse mal que tem atormentado muitas pessoas, como acabamos de acompanhar aí através da reportagem, isso tem atormentado muita gente. Quantas são as pessoas que estão sofrendo, por quê? Porque falta o conhecimento. E sem conhecimento a vida desanda. Falando em conhecimento, eu quero convidar a senhora, o senhor, a compartilhar. Já deu para perceber o iniciozinho da matéria que vai falar sobre o mal que tem atormentado muitas pessoas. Então você pode, através da rede social, sabia que Palavra Urgente tem a rede social? O YouTube, como também o Instagram. Basta apenas você pesquisar na lupa de ambos, colocar lá Palavra Urgente. Daí, em um você se inscreve, no outro você começa a seguir e será sempre notificado a cada nova matéria, a cada nova história. E é algo bom. Porque às vezes a pessoa está enfrentando uma luta, você compartilha e às vezes você não pode visitar essa pessoa. Ela está em uma outra cidade, outro estado, em outro país, ou até mesmo em outro continente. Copia o link, envia e certamente essa pessoa vai agradecer muito esse ato de amor, carinho e preocupação da sua parte. Vamos então, especialista, que sempre tem aquela boa direção. Desde já, eu quero já agradecer a todos que cooperam muito com esse programa, enriquecendo e aumentando assim o nosso conhecimento. Conosco, na tela. Então, o alcoolismo ele é uma doença crônica quando a pessoa ela não tem o controle sobre a ingestão de uma bebida alcoólica, né? Então, ela fica dependente da bebida, não conseguindo deixar de usar. Se ele fica mais tempo bebendo, fim de semana, por exemplo, ele tem uma carga altíssima de álcool, né? Na sexta, sábado, domingo bebendo. Na segunda ele acorda para a rotina dele, ele já está diferente, ele já sente falta do álcool no organismo dele. E ele se dá conta quando na hora do almoço, na hora do trabalho, ele pede uma cerveja ao invés de pedir uma água. Ah não, uma cerveja não tem problema, eu não vou ficar bêbado. Mas dá um negocinho onde ele já fica um pouco melhor. Ele já tira um pouco aquela tristeza, ele já tira um pouco daquela rotina e ele vai trabalhar com uma cerveja. Então ele acaba ficando mais tolerante à substância do álcool. Começa a colocar o álcool de uma forma onde as pessoas não percebam que ele já está dependente da bebida. E interessante que a única droga que causa coma é a bebida. Por quê? É o coma alcoólico, que você também tem a sobrecarga nos hospitais de jovens que chegam com coma alcoólico, ocupando esses espaços porque não controla o quanto bebe. Então, você tem outras drogas que você também são sérias, mas não são lícitas, né? Então, você escuta, fulano teve uma overdose, né? Mas não foi pela quantidade, porque causa uma arritmia, o batimento cardíaco, e ela tem ali o perigo de morrer com aquela droga. Mas isso é mais conhecido e é muito mais preocupante. As pessoas olham com muito mais preconceito. A maconha, a cocaína, o LSD, elas olham com muito mais preconceito. Mas a bebida não. A bebida tem gente que acha engraçado. Fulano, bebe aí, tu tá chato, tu tá careta, entra aí, vamos beber. Pô, não dá pra tu ficar assim, todo mundo junto, todo mundo na mesma vibe e você aí, careta, né? Então é um lugar bem complicado para os jovens que estão agora iniciando esse lugar, porque eles acham que eles conseguem ficar sóbrio com uma cerveja, com 2 cervejas, só que é um engano, né? O Deus da Bíblia é maravilhoso para fazer com que você receba a paz e vença essa situação. Nós vamos entender um pouquinho mais a história, vamos ao relato de fé, daqui a pouquinho voltamos, porque eu tenho algo do coração de Deus para o seu coração. Conosco na tela. Nas sextas-feiras que eu chegava mais tarde em casa,
eles ficavam assistindo o show da fé, tanto ela quanto o meu filho de 8 para 9 anos, né? E depois ele... Depois ele dizia, né? Ela falou, ele disse, sai da vida do meu pai. O espírito que faz o meu pai beber 8 anos. Mas orava junto com o pastor, na oração forte, determinando, ó, ele não vai mais beber, você não tem mais poder, né? E assim Deus foi abençoando. Até que um dia ele foi num bar que ele sempre ia com os amigos. Já cheguei, eu olhei o ambiente escuro, né? O rapaz já chegou, já sabia o que eu gostava, né? Que a velha criatura gostava de beber, já botou no copo. E aquela bebida não desceu. Josué para de frequentar o bar, mas leva a bebida para dentro de casa. Entretanto, Kátia persiste em oração e então, no final daquele ano, ele também começa a assistir ao show da fé. E teve um dia que eu estava assistindo, bebendo, sentado na poltrona e bebendo. O missionário falou assim, ó, os beberrão não herdarão o reino de Deus. Ele se ajoelhou diante da tela, que o próprio Deus encontrou ele, diante da tela, e dobrou o joelho, e ele chorou. E a história está pegando forma. A coisa está começando a pegar um rumo de vitória. Começa, é exatamente assim. Vem o baque da situação e logo bate o desespero. E quando bate o desespero, a pessoa vai falar, agora acabou, não tem mais jeito. Você que está acompanhando aí a programação do outro lado, quantas vezes você se deparou com um problema e falou, agora é o meu fim? Agora não tem mais jeito, agora não tem solução e a coisa mudou. Muda ou não muda? Muda sim. E sabe o segredo para mudar? É a Escritura Sagrada, é a boa palavra de Deus. E uma mensagem do coração de Deus ao nosso coração, que aqui está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, o versículo 23 diz assim, se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, porém, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas. Então, tudo é a maneira que a pessoa enxerga. Tudo é aquilo que ela permite, ela absorve. Essa é a verdade. O mal diante da vida dela e a vida, a esperança. Se ela permite passar o mal pela janela, que são os olhos, a coisa vai desandar. Mas se ela permite passar o bem pela janela, que são os olhos, a coisa vai em frente. E é isso que Deus tem para você. Creia nisso, que Deus quer mudar a sua vida. Encara a situação de maneira positiva e daí então tudo vai dar certo. Vamos à terceira parte, daqui a pouquinho voltamos na tela. Quando ali diante ele não bebeu mais. Ali foi o começo da nossa libertação em tudo. E a gente começou a ter um compromisso com Deus, né? Teve ali um momento que a gente entrou de cabeça mesmo, né? Em 2004 a gente teve a atitude de se batizar. 29 de fevereiro de 2004. Deus deu a oportunidade de até sermos obreiros da casa de Deus. Com Josué livre do vício e firmes na casa de Deus, cresce no coração do casal o desejo de ter um negócio próprio. E o desejo era de ter essa empresa, de ter uma empresa pra gente, mas no ramo que a gente já conhecia, que era o ramo gráfico, né? Dali em diante, Deus começou a trabalhar no nosso coração. Ele tinha dado até o nome já. Né? A ITO, a etiqueta, já era o nome que Deus já tinha dado. E ele só confirmou no coração de uma outra pessoa que não sabia de nada. Essa pessoa era obreiro na igreja e ele disse, e aí, como é que está a ITO, a etiqueta? Já está funcionando? Mas a gente não tinha contado para ninguém. Para ninguém. Nós não tínhamos um tostão. Nós só acreditamos que Deus ia fazer. E ele fez. Aqui é tudo Deus. Deus, ele coloca cliente em vários lugares do Brasil, mas tudo a mão do Senhor. Tudo é Ele que faz aqui dentro. Se hoje a gente tem o nosso próprio negócio, se hoje a gente tem um casamento abençoado, né? Se hoje a gente tem o que tem, é em louvor e gratidão a Deus, somente a Ele mesmo. Olha, ó, e deu a volta da vitória, que coisa linda. Realmente é muito bom, é muito bom, é muito bom ver a pessoa, ela se deparar com uma luta, mas agir a fé, isso é maravilhoso. É muito bom ver vencendo. E é isso que Deus quer. Deus quer que você vença, Deus quer que você tome posse do melhor, Deus quer que você alcance. Falando em alcançar, pega o copo com água, já estou com o meu aqui em mãos, porque nós vamos realizar uma prece, vamos realizar uma oração em seu favor, e o Deus da Bíblia vai abençoar muito a sua casa, vai fazer com que você tenha paz, com que você tenha alegria. E eu quero desde já que a senhora, o Senhor,
prepara aí, vou dar um tempinho para você preparar e eu quero convidar você a estar comigo sexta-feira. Sexta-feira é um dia de libertação. Sexta-feira é um dia de oração para vencer vício, vencer problemas espirituais, ação maligna, você se sente vítima de inveja, olho grande. Então é importante cercar a vida com a proteção divina. Mas o domingo é o dia de louvor e adoração. Não adianta a pessoa ela limpar a casa se ela não tomar uma atitude para não permitir a sujeira voltar. E como que isso acontece, pastor? Acontece quando a pessoa ela vai sexta-feira à igreja, toma posse da libertação e no domingo ela preenche o espaço vazio com a presença de Deus. Faça isso. Eu quero determinar essa vitória na sua vida. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, fluidifica, ó Deus, esta água, colocando a tua unção e o teu poder em cada molécula, de maneira que quando este enfermo bebê será curado, esse desanimado, esta pessoa tomada por depressão, tristeza, esse que estava pensando, ó Deus, no suicídio, esse que estava angustiado, possa receber paz. Diga, eu creio, receba a paz e a vitória, em nome de Jesus. Beba da água. Que o Deus da Bíblia, Ele venha abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família. E eu aguardo você na rua Coronel João Valério, 281, bem no centro de Magé, bem ali próximo ao Clube Magiense, como também ao lado da nova Prefeitura de Magé. Você é o nosso convidado todo especial, eu quero te atender, orar por você, dar uma boa palavra. Você não está sozinho, não. Vamos juntos em Cristo Jesus alcançar a vitória. Você pode conhecer a nossa igreja, Rua Coronel João Valério, 281, bem próximo ali ao Clube Magiense, eu aguardo você. E fica aqui, um beijo imenso de toda a equipe do Palavra Urgente, que Deus abençoe a sua vida. Vamos a uma faixa musical? A paz. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dai glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus derramar poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E enquanto cantamos, segure a mão do seu irmão e dai glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça para Deus derramar poder. E coisas maravilhosas vão acontecer. Não se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Vem também ser abençoado, é só nele crer.